Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios da Capitalizo. Nós somos uma empresa de análise e recomendações de investimentos e hoje eu quero fazer um giro do mercado, trazendo ou respondendo algumas das dúvidas aí que foram encaminhadas para a gente nos últimos dias, falar um pouco sobre o dólar, falar um pouco sobre tributação, a possibilidade de tributação de dividendos que novamente foi ventilada e também falar um pouco sobre o desdobramento do Banco Inter. Lembro que essas informações que eu vou trazer para vocês são do nosso setor de análise. E, claro, deixo o convite para vocês nos seguirem no Instagram, nos seguirem no Twitter e também no nosso canal do YouTube. Vou deixar, além disso, o cupom Imposto Livre 25, que dá 25% de desconto na compra dos nossos produtos durante o dia de hoje. Isso em comemoração aí ao Dia Livre de Impostos, que eu acho que veio a calhar também esse tema aí falando de tributação de dividendos, tá, pessoal? Saiu mais uma notícia na possibilidade aí de acabar com juros sobre capital próprio, né? Inclusive teve uma reportagem no Infomoney que trouxe algumas ações, basicamente o setor bancário, que acaba sofrendo um pouco mais, as empresas do setor financeiro. Mas como a gente comenta sempre, né, pessoal, fora o peru que morre de véspera, a gente não adianta nesse momento ficar projetando muita coisa, né? Eu comecei a acompanhar, a trabalhar no mercado a partir de 2004, 2005, e a partir de 2003, ali 2004, comecei a investir e todos os anos vem novamente essa questão aí de tributação de dividendos, fim da isenção de imposto de renda para LCI e LCA, sempre acontece isso. Qual a nossa opinião? Primeiro, isso aqui tem que ser votado, tem que ser aprovado na Câmara dos Deputados, tem que ser aprovado no Senado, tem que ser sancionado. Então a gente nem comenta muito a respeito dessas coisas, porque toda hora vem, tá? Agora, qual a nossa opinião? A nossa opinião é que em algum momento isso vai passar, tá? Em algum momento os dividendos vão ser tributados no país. Aí eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. A notícia ruim, né, que o que a gente entende é, primeiro, tributação de dividendos não está precificado, né? Mesmo que a gente tenha algum tipo de compensação, até porque a gente não acredita em nenhum tipo de reforma que vai diminuir impostos, né? Levando em consideração o momento atual do país e levando em consideração o momento histórico, né, dificilmente a gente vai ter uma reforma para pagar menos impostos. Possivelmente a gente vai pagar mais impostos. Então essa é a questão ruim. Quando isso vai acontecer, pessoal, efetivamente nós não sabemos. Quando isso for aprovado, daí a gente vai começar a calcular, vai ver se vai ter que ser feita alguma movimentação ou não. Então não vamos morrer de véspera, vamos esperar maiores informações. A notícia boa, pessoal, é que mesmo que nós tenhamos essa tributação de dividendos, provavelmente o mundo não vai terminar, né? E também não vai inviabilizar o mercado de ações ou o mercado de fundos imobiliários ou mesmo o mercado de renda fixa, se a gente tiver o fim da isenção de LCI e LCA ou mesmo em debêntures incentivadas, por exemplo, tá? Porque isso a gente já viu acontecer em outros lugares do mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo, nos anos 50 e 60, as empresas pagavam bem mais dividendos. Por que elas diminuíram o pagamento? Porque a tributação aumentou. Ela aumentou muito forte nos últimos 40, 50 anos. Então as empresas continuam pagando dividendos, claro que menos dividendos, e aumentaram o programa de recompra de ações. Se a gente pegar o setor financeiro, os bancos americanos, 70% do retorno dos clientes, dos investidores, vem com recompra de ações. Então a notícia ruim, como eu comentei, a gente entende que em algum momento isso vai passar, a gente vai acabar pagando mais impostos, mas a notícia boa é que isso aí vai ser digerido, né, pelo mercado e vai seguir a nossa vida, mas quando a gente tiver mais informações, eu prometo fazer outro vídeo e o pessoal da análise aqui faz um relatório para todo mundo. A segunda questão que muita gente tem nos perguntado é sobre o dólar, né? O Paulo Guedes veio com essa frase aqui que os gringos entrarão com o dólar a 5,50 e poderão sair com a moeda 3, tá? Desde 2017, os nossos analistas têm a mesma opinião. Nós acreditamos em dólar forte. Claro que falar se o dólar vai a 5,50, vai a 3, vai a 4, isso é só para queimar a língua, né? Mas o que a gente tem? A gente tem, em algum momento, o fim desse ciclo de juros baixíssimos nos Estados Unidos. Em algum momento, eles vão ter que elevar juros. Isso acaba fortalecendo o dólar. Esse é o cenário que a gente tem hoje. Pode ser que eles comecem a aumentar juros no final do ano que vem, pode ser em 2023, mas isso deve fortalecer o dólar. E mesmo que eles continuem com essa impressão de dinheiro, a gente não pode esquecer que o dólar ainda é o grande porto seguro do mercado, né? Então a gente entende que tem essa questão
da possibilidade de aumento de juros 2022, 2023, isso acaba deixando o dólar forte. No curto prazo aqui no Brasil, né, nós temos a questão das eleições no ano que vem, que normalmente costuma trazer um pouco de volatilidade, né, e a gente sabe que muito provavelmente a eleição vai ser polarizada e o dólar tende a se manter nesses patamares acima de R$ 5. Tanto que o que a gente trabalhava, né, mais para fazer a projeção das ações exportadoras, um dólar bom era um dólar acima de 4,30, 4,50. Hoje o dólar está 5,20, 5,30. Então a gente imagina que o dólar deva continuar aí acima de R$ 5, mas claro, tem volatilidade, podem vir outras coisas no meio do caminho que podem fazer com que o dólar caia ou até suba mais, mas a gente não acredita hoje em dólar aí a R$ 3, não com a conjuntura que a gente tem hoje. Tem que mudar muita coisa para o dólar ir a R$ 3, tá? Claro, quem vai viajar, alguma coisa assim, o interessante é garantir o valor da moeda. Para quem está preocupado com a parte de ações, é o que a gente sempre comenta. É bacana, de qualquer forma, ter ações atreladas em dólar ou outros investimentos atrelados ao dólar, ter um pedaço do nosso capital dolarizado, mas quem está muito preocupado com essa volatilidade do dólar, tem opções também de investir em ações lá fora, por exemplo, através de fundos que fazem hedge. O próprio investidor pode fazer hedge e não ficar exposto à variação do dólar. Eu mesmo tenho esse tipo de investimento, mas a gente acredita sim que de qualquer forma é bacana ter uma parte dos seus investimentos em dólar. Fora que tem tanta ação tão barata lá fora, né, pessoal, principalmente na China, né, que o mercado deu uma caída nas últimas semanas, que mesmo que o dólar caia, as ações têm potencial de suplantar essa baixa do dólar, mas como eu falei, a gente continua acreditando em dólar aí acima de R$ 5 para esse ano, pelo menos, tá? Inclusive o pessoal da análise aqui trouxe um gráfico de dólar, a gente percebe que desde fevereiro do ano passado, ele está nesse movimento aqui bem lateral, né? Entre os 5,50 e 5,80, já pegou 3 vezes para cima e pelo menos umas 3 vezes aqui para baixo também. Então, graficamente, a gente tem um suporte forte na casa dos R$ 5, seria normal até o dólar ir aqui na casa dos R$ 5, e depois nos 4,80 e para cima aqui o ponto mais forte continua sendo lá na casa dos 5,80, tá? Do dólar para cima. E por último, né, pessoal, quero comentar em relação a essa questão aí do desdobramento do Banco Inter, né? Nós tivemos várias pessoas perguntando sobre a variação das ações ontem, né? Muita gente não estava entendendo, estava vendendo as ações, tinha gente que estava comprando. E é engraçado porque a gente fez esses dias uma pesquisa perguntando para os investidores se eles já investiam no Joesley Day, e mais de 80% das pessoas responderam que não, né? Então a gente vê que tem muitas pessoas novas na Bolsa, e claro, né, pessoal, a gente ninguém vai saber tudo de uma hora para outra, tá? Mas eu quero só, novamente, né, eu já comentei sobre esse tema algumas vezes, reiterar, né, pessoal, desdobramento não gera valor e também não tira valor, tá? No caso do Banco Inter, as ações foram desdobradas aqui no BID 11 de 1 para 3. Então quem tinha uma ação passou a ter 3 ações. Só que o valor ele foi ajustado também. Então é a mesma coisa que eu tiver uma nota de R$ 100 ou se eu tiver 10 notas de R$ 10. Não faz diferença, eu continuo com R$ 100. O que vale mais? Uma laranja ou uma laranja cortada ao meio? Não tem diferença, né? Então não existe geração de valor por isso. A empresa continua a mesma, né? Ah, Thiago, mas às vezes o preço sobe ou cai por causa do desdobramento, né? Ok, isso é outra história, isso é coisa de mercado. Mas efetivamente a empresa ela não melhora nem piora em função do desdobramento. O que a gente tem é um aumento de liquidez ou a possibilidade do aumento de liquidez com o desdobramento, mas a ação não deveria subir nem cair por causa disso, tá, pessoal? Quero deixar isso bem claro, porque muita gente ficou na dúvida, tem gente que acha que ganha ações ou que perdeu tudo, enfim, lá que as ações despencaram, mas foi simplesmente um desdobramento aí que aconteceu, e o Banco Inter já tinha informado esse desdobramento aqui no último dia 20, e ontem as ações passaram a ser negociadas de forma desdobrada, tá certo? Essas informações que eu queria passar para vocês, lembrando, deixo sempre o convite para vocês conhecerem os nossos produtos, o Top Fundos, que são recomendações de fundos de investimento, incluindo renda fixa e fundos imobiliários, o Invista em Ações, que são as recomendações de ações por longo prazo, o Carteiras Capitalizo, que são as recomendações de carteiras diversificadas, mais o Top Fundos, mais o Invista em Ações, inclusive tem recomendações de criptoativos, o Full Trader, que é o nosso produto de recomendações de médio e curto prazos, e o Completo, que são todos os nossos produtos.
Qualquer dúvida, vocês podem dar uma ligada para a gente, 4003-9127. Pode mandar um e-mail para o contato@capitalismo.com.br. Quem preferir, pode nos chamar no WhatsApp, né? Só clicar no link do nosso WhatsApp, pode deixar um áudio, uma mensagem que com certeza a gente vai atender todo mundo com a maior satisfação, tá certo? Um grande abraço a todos e ótimos investimentos. Até mais!